Boa tarde. Melhorou. A nossa aula magna é uma tradição que a gente criou desde o início, no Empatec, trazer no início do ano para falar com os alunos recém-chegados, duas personalidades da nossa comunidade, cuja trajetória de vida e contribuição pode e deve servir de modelo para todos nós. Hoje, estamos honrados de ter aqui Maria Silvia Bastos Marques. Eu não vou falar muito sobre ela, porque já tem um resuminho na convocatória da aula magna, e porque ela própria vai nos falar um pouco de quem é Maria Silvia e o que a trouxe até aqui. E querido Virgílio de Almeida, é a mesma coisa, uma trajetória fascinante, que serve de modelo para todos nós. São duas pessoas muito diferentes, e muito diferentes dos convidados que nós tivemos aqui nos anos anteriores. E, no entanto, eles têm todos uma característica em comum, que é a excelência na sua trajetória acadêmica, sobre a qual vocês vão ouvir falar, e a generosidade, a excelência também em retribuir para a sociedade como um todo aquilo que lhes foi dado por meio da educação. Vocês vão ver que a trajetória, que a atuação tanto da Maria Silvia quanto do Virgílio é uma trajetória que não se limita às paredes da academia, às paredes da universidade, vai para o mundo exterior, vai para o setor produtivo, vai para o setor público, para a administração e retribui um valor inestimável para a sociedade e para o país. Esse é o elemento comum e é uma das duas razões pelas quais nós os convidamos hoje para darem aula magna à turma 2026 do Empatec. Uma das duas razões. A outra é que são grandes amigos nossos e é sempre um prazer rever os amigos. Maria Silvia, Virgílio, muito obrigado. Vamos aplaudir, gente. Eu vou em seguida passar a palavra para a Maria Silvia para começar a apresentação. Eu queria informar que a Maria Silvia generosamente nos doou um certo número de cópias do livro dela e nós sorteamos. Só vou contar depois como é que a gente sorteou, mas já foi sorteado e daqui a pouco, ao final da apresentação da Maria Silvia, eu vou dizer como é que vocês podem saber se foram agraciados ou não com o exemplar. De todas as formas, nós tomamos a liberdade de guardar um exemplar para a biblioteca para poder ser consultado a qualquer momento. Então, gente, é um prazer passar agora o microfone à Maria Silvia para a apresentação dela e em seguida será o Virgílio. Uma boa tarde a todos vocês. Meus aplausos são para vocês, meninas e meninos que estão aqui no Empatec. Parabéns. Estamos muito felizes, muito orgulhosos de recebê-los aqui no Rio de Janeiro. Para os que chegam, se sintam muito bem-vindos. Para os que já estão aqui, espero que já sejam os que não nasceram no Rio de Janeiro, cariocas da gema, e que estejam gostando de viver na nossa cidade. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, de verdade. A aula magna é muito pomposo, né, gente? É uma troca de ideias e eu espero que seja interativo. Eu gostaria de ter alguns minutos para que vocês possam fazer perguntas, porque eu acho que isso que é o mais interessante. Eu não vou falar de matemática, tem gente muito melhor do que eu aqui no tema. Na verdade, Marcelo me pediu para falar um pouco sobre a minha história de vida, como eu cheguei até aqui, e, enfim, um longo percurso, mas que parece que, sei lá, um par de anos. Então, eu, como muitos de vocês, nasci numa cidade pequena, no interior do estado do Rio, uma cidade de 10, 12 mil habitantes, pequena realmente. Meu pai era médico, minha mãe professora de piano, e eu sou a mais velha, a única mulher, com 3 irmãos homens. E eu sou uma daquelas pessoas que meio nasceu com destino traçado. Era para fazer o curso normal, ser professora, ter filho, ficar por lá. Mas eu até hoje não consigo responder a pergunta que eu faço a mim mesma, que é o que me movia, o que me moveu
praticamente contra tudo e contra todos, porque não era o desejo da minha família, eu meter na minha cabeça que eu queria vir para o Rio de Janeiro estudar. Naquela época, as pessoas no interior iam estudar em Campos, que é no estado do Rio também, ou em Niterói, que tinha sido a capital e ainda é a grande referência no interior, mas eu queria vir para o Rio de Janeiro. Eu vinha muito de férias para cá, meus avós paternos tinham um apartamento, eu era e sou fascinada pela cidade. Então, para conseguir chegar aqui, foram várias dificuldades. Meus pais realmente não queriam de forma alguma que eu viesse para o Rio de Janeiro. Eu sempre entrei muito jovem em tudo que eu fiz, porque eu faço anos 27 de dezembro. Então, quando eu fiz o vestibular, eu tinha 16 anos, entrei na faculdade, tinha acabado de fazer 17. É uma família muito conservadora. E a primeira coisa foi que para fazer o curso científico eu tinha que fazer o curso normal também. Então eu estudava piano, fazia curso normal, fazia curso científico, era uma barra. Fazia todos os cursos que existiam pela minha cidade, aula particular de inglês, curso de datilografia, que não existe mais, mas posso dizer para vocês, foi muito útil na minha vida. Eu assim digito mais rápido que todo mundo que eu conheço, com todos os dedos. Então, eu aproveitava muito meu tempo, lia muito, sempre gostei muito de ler, muito. Eu viajava e conhecia o mundo pela leitura, sempre li muito. Eu tinha um primo que morava no Rio, que fazia um cursinho pré-vestibular, me mandava as apostilas pelo correio, foi assim que eu estudei, e passei muito bem classificada no vestibular. E aí o segundo, terceiro, quarto impasse, mesmo assim meu pai não queria deixar que eu viesse para o Rio. Eu fiz uma greve de falar com ele por um mês. Eu sempre fui muito tinhosa, eu sou capricorniana, muito determinada e consegui vir. Enfim, vim para o Rio, fui morar na casa de uma tia, aí meus irmãos vieram, tudo muito complexo. Eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, eu me formei em administração pública. A fundação era uma grande referência, né? O meu avô materno era muito ligado à política lá no interior, então eu conhecia as histórias de Getúlio Vargas, criação da fundação, os políticos da época, Amaral Peixoto, etc., que percorriam aí o estado. Então eu queria vim para a Fundação Getúlio Vargas. E na Fundação Getúlio Vargas, eu fui estudar administração pública, que foi muito bom, porque como eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, era e é ainda um curso muito forte, e eu vi um pouco de cada coisa, né? Estudei um pouco de sociologia, de história, de contabilidade, de economia e de direito. E nesse curso de graduação, eu tive o primeiro contato mais forte com a economia, porque na Fundação Getúlio Vargas tem a Escola de Pós-Graduação em Economia, a EPGE, e muitos alunos davam aula no curso de graduação de administração. E eu me encantei com aquilo e decidi, então, fazer o mestrado em economia. Por sorte, o Mário Henrique Simonsen, que é um professor que, se tivesse nascido nos Estados Unidos, teria sido prêmio Nobel, com certeza, mas ele não ligava a mínima, o negócio dele era fazer políticas públicas, escrever livros e dar aula, que ele adorava. Ele tinha saído do ministério naquele ano e ele assumiu de novo a direção da Escola de Pós-Graduação em Economia. Então, eu comecei a fazer o mestrado, ele foi meu professor, e nos 4 anos que eu fiquei na EPGE, o Simonsen foi meu professor todos os anos. Foi, assim, uma coisa muito importante de role model, e que eu sigo a vida toda, porque ele tinha uma coisa incrível, que era um homem muito matemático. Na verdade, a EPGE foi o primeiro centro de economia no Brasil que trouxe a matemática de uma forma muito firme para os modelos econômicos. Naquela época era muito aquela teoria cepalina, né? E aqui o FRJ, a PUC, na verdade, o mestrado de economia e a própria faculdade foi uma costela que saiu da fundação, mas o Simonsen trouxe todo esse rigor analítico, matemático para o curso de mestrado e doutorado em economia. Mas o que era fascinante é que nas aulas dele, eu que não tinha uma formação tão sólida, estudei no interior, enfim, era boa aluna, mas eu competia, 99% dos meus colegas eram engenheiros, tá? E eu era administradora. Então eu sempre senti falta, eu falava que era uma competição injusta, né? Que todo mundo já estava lá na frente, eu estava aqui, catching up.
com tudo. Mas ele tinha uma coisa fascinante que eu acho que eu procurei seguir na vida, que era traduzir toda aquela matemática numa aplicação prática. Ele sempre fazia isso. Ele dava uma aplicação, um modelo super complicado, mas ele sempre trazia aquilo para a vida real. Vou fazer um contraponto aqui, Marcelo, com o meu querido Aloysio Araújo, professor do IMPA, que também foi meu professor no doutorado, não no mestrado. Mas Aloysio, esse ficava no espaço de Banas mesmo, né? A gente vivia tentando chegar lá no espaço de Banas. Mas então foi um período incrível. Minha decisão era ser acadêmica, então eu investia naquilo, era o que eu via para o meu futuro. E eu, quando me formei no doutorado, eu fiz tese de mestrado, fiz tese de doutorado, eu comecei a trabalhar na Fundação Getúlio Vargas como pesquisadora, pesquisa aplicada, principalmente na área monetária e economia internacional, e ao mesmo tempo comecei a dar aula na PUC, na Faculdade de Economia. E durante 7 anos eu dei aula e fiz pesquisa. Tá? Participava de todos os eventos de econometria, que era a minha área escolhida, minha tese de mestrado, doutorado, usaram modelos econométricos, eu sempre gostei muito de estatística, então a aplicação da econometria, né, para os modelos de economia, eu acho fascinante modelar os comportamentos e entender um pouco como se aplica toda a teoria na vida prática. Então, eu dei aula de finanças públicas, depois dei aula de econometria para o mestrado da PUC, e aí foi o meu primeiro grande detour na vida, que no início do governo Collor, eu era muito jovem, foi formada a primeira Secretaria de Política Econômica no Ministério da Fazenda, que hoje é um órgão estabelecido e muito importante, é quem formula as políticas, né, do Ministério e do próprio governo. E a pessoa que estruturou essa secretaria, o Antônio Candir, queria formar uma secretaria com jovens de diferentes centros acadêmicos. E através de um grande, saudoso amigo, Eduardo Modiano, que era professor da PUC, chegou a mim e ao meu marido na época, que é o pai dos meus filhos, Sérgio Verlang, que muito ligado ao IMPA, né? Sérgio foi professor do IMPA a vida toda, não dá mais aula lá não, né, Marcelo? Foi presidente do conselho até recentemente, mas é uma pessoa ligada, muito ligada à história do IMPA, enfim, como eu também sou, tive muitos professores do IMPA, Elon é outro, enfim, sempre admirei muito, muito esse trabalho. Nós dois fomos convidados para ir para o governo. Eu não queria ir, porque eu tinha tirado um ano sabático na Fundação Getúlio Vargas para dar aula de econometria no mestrado da PUC e fazer um curso de pós-doutorado em economia matemática no IMPA. Então, gente, eu estava no meio de uma ralação terrível no IMPA, morrendo de medo de levar bomba. Depois de já ter um doutorado, levar bomba ia ficar feio para caramba. E acabamos decidindo encarar lá o desafio em Brasília. Eu fui para Brasília e fui coordenadora da área monetária e de economia internacional da Secretaria de Política Econômica e fiquei até o final do governo Collor. Foi um enorme aprendizado. Eu trabalhei na negociação da dívida externa, nos acordos com o FMI, e depois vim para o BNDES, fui a primeira diretora mulher do BNDES e comecei a trabalhar no programa de privatização. Mas a minha cabeça eu ia voltar para a vida acadêmica. Aquilo era só um interregno, eu tinha trancado o meu curso lá no IMPA e estava numa licença na Fundação Getúlio Vargas. Mas acho que aqui é uma lição para todo mundo, como foi para mim, né? É muito bom a gente ter plano e plano de voo, fundamental. Mas também tem que estar aberto para os inesperados. E a vida foi me levando por caminhos muito diferentes do que eu tinha traçado para mim. Eu ali do governo Collor, eu já tinha assim entendido. Eu fui para Brasília com muito medo, porque a vida acadêmica é bem diferente de uma experiência prática, né? Eu fui muito insegura, o que é que eu vou fazer? Cara, como que eu vou conseguir colaborar com uma coisa? Nunca trabalhei em nada, estava só lá na academia. E foi interessante, porque com pouco tempo eu virei referência, tanto na negociação da dívida, quanto com os acordos com o FMI, dentro do grupo, né? Que eu me juntei ao grupo que trabalhava nisso, porque eu conhecia tudo do ponto de vista teórico sobre esses dois temas. Eu tinha trabalhado muito sobre esses assuntos e acho que deu uma contribuição bem, bem bacana para esses dois. E no início da privatização no governo Collor, eu logo me apaixonei por aquilo.
assim, a capacidade de impactar, né, através de privatização, de concessões de empresas, a melhorar a qualidade do serviço público, aumentar a produtividade do país. E quando eu saí de lá, eu já tinha decidido que eu queria me privatizar. E a vida é muito engraçada. Eu estava fazendo uma entrevista de um trabalho, entrou o prefeito recém-eleito do Rio de Janeiro, César Maia, eu estava num restaurante, e, para to make a long story short, no final do almoço, ele voltou a falar comigo e me convidou para ser secretária de Fazenda, ali no restaurante. E eu fiquei totalmente impactada. A minha resposta para ele foi: mas eu nem sei o que é ser secretária de Fazenda. Ele falou: não, isso eu te explico, não tem problema. Porque ele já tinha sido secretário de Fazenda do Estado, né? E eu aceitei, fui para a prefeitura, e aí é uma longa história de amor, porque eu tenho muito amor pela cidade, muito amor pelo que se faz na cidade. Então, eu fiquei lá 4 anos com ele. Foi, assim, gente, muito bacana. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, eu conto em detalhes. Eu dei uma entrevista semana passada, um podcast que ainda não saiu, que é, assim, chama Humans of Faria Lima. É sobre mercado financeiro, mas a minha foi bem mais abrangente. E quem me entrevistou levantou um case, que é um case único do Rio de Janeiro na América Latina. Nesses 4 anos de governo do César Maia, a Prefeitura do Rio emitiu um International Bond, um título de dívida externa, sem aval da União. Foi liderado pela Merrill Lynch, 150 milhões de dólares, que foi pago em 3 anos, e nunca mais repetiu esse feito, que foi um feito. A gente fez auditoria externa da cidade, fez rating com as 3 agências de rating, incrível, né? Você fala assim, parece um outro planeta. Hoje continua aí os estados e municípios pegando aval da União, não pagam suas dívidas, os incentivos são todos errados, né? Você premia quem não paga, quem faz tudo certo não tem nenhum incentivo. Enfim, foi aí que eu conheci o nosso prefeito Eduardo Paes, que agora está saindo candidato a governador. Ele era o prefeitinho da Barra Jacarepaguá. Estamos aí nessa estrada há mais de 30 anos juntos. E, gente, eu não vou ficar contando a minha vida toda para vocês, mas só dizer que quando eu, assim, no meu último ano da Secretaria de Fazenda, eu fiquei grávida de gêmeos, não havia reeleição, o prefeito César Maia queria que eu me candidatasse a prefeito, eu era dura, tive um convite para ir para a CSN, ser presidente da CSN, que tinha a Companhia Siderúrgica Nacional, que tinha acabado de ser privatizada. Eu me dei um dos meus irmãos estava gravemente doente, ele teve AIDS, infelizmente. Eu fiquei num bloqueio louco, e só depois que ele faleceu que eu consegui tomar uma decisão, e a decisão foi para o setor privado, que eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque conhecer os dois lados, o público e o privado, é muito útil. Eu fico impressionada como eu vejo medidas públicas que têm impactos totalmente distorcidos ou ineficazes no setor privado, porque não se conversa, não se sabe. E, por outro lado, também, como muitas vezes o setor privado, ao lidar com entes públicos, não consegue entender os limites, quer dizer, os processos que são bem diferentes. Então, eu fui para a CSN, e aí por aí fui indo setor privado, setor público. Minhas últimas posições, eu trabalhei nas Olimpíadas, 5 anos, com o prefeito Eduardo Paes, como project manager dos projetos da cidade. Foi maravilhoso, maravilhoso, assim, aprendi muito sobre muitos temas que eu não conhecia. E as minhas últimas posições executivas foram presidente do BNDES, no governo Temer, e presidente da Goldman Sachs do Brasil, depois do BNDES. Tem um traço que é muito marcante na minha trajetória, que é o fato de eu ter sido a primeira mulher em todas as posições que eu ocupei. E, em muitos casos, a única até hoje. Idem nos conselhos de administração pelos quais eu passei. Quer dizer, quando eu escrevi esse livro que eu trouxe para vocês hoje, foi na minha quarentena, na saída do BNDES, foi um momento muito incrível, porque durante 6 meses eu não podia ir para nenhum lugar, por potencial conflito de interesse, e eu tive a oportunidade de rever minha trajetória. E isso me impactou muito, porque eu sabia assim, saía aquela coisa, a primeira mulher ali, a primeira mulher assado, mas, cara, em todos os lugares. O que é bacana, mas também é muito triste, né? Porque devia ter muito mais mulheres em todos esses lugares. Mas isso é uma coisa bacana. Quando eu era jovem, não havia, como hoje, esse awareness, né?
assim, a gente saber dessa questão explicitamente do feminismo, assim como do racismo e outras questões tão importantes que ficavam meio escondidas. Mas o mundo, gente, se hoje ainda é muito masculino, na minha época era assim, eu era uma ilha cercada de homens por todos os lados. Mas aquilo não, eu não tinha assim essa percepção que a gente tem hoje. Eu olhando para trás, eu tive alguns episódios estranhos. Mas como eu fui logo para um nível executivo muito alto, eu também não tive a maioria das questões de uma mulher que entra numa empresa ou numa instituição financeira e vai tentando galgar. Eu vi isso muito na Goldman Sachs, mas essa questão do feminismo e do feminino, porque embora eu vivesse num mundo muito masculino, eu olho hoje, olhei retrospectivamente, né, as poucas mulheres com quem eu convivi nesse período, muitas vezes tentavam ter um perfil mais masculino, que era meio para ser aceita, né? E eu nunca tive. Não foi uma coisa deliberada, mas se você procurar fotos minhas na internet, eu vou estar lá com um taierzinho cor-de-rosa, de saia curta, sempre, sempre meio frufru, que é como eu gosto de ser. Mas eu acho que é isso, gente. Eu, assim, a vida acadêmica e minha sólida formação me ajudaram muito na minha vida, muito, muito. Me fizeram ter flexibilidade, capacidade de aprender coisas novas. Eu tenho certeza que eu não teria conseguido trabalhar em tantas coisas diferentes e transitar em tantos setores se eu não tivesse a capacidade analítica, se eu não tivesse os conhecimentos que eu adquiri, que muitas vezes não são usados ali diretamente, ou até são. Eu fui CEO de uma seguradora, Icatu Seguros, e fiquei feliz de ver quanta estatística a gente usava naquelas tábuas de mortalidade, naqueles cálculos todos. Aquilo me voltou para uma época que eu gostava muito. Mas é a capacidade analítica, é a capacidade de pensar, é a capacidade de buscar solução, de fazer diagnóstico. Então, essa jornada de vocês, valorizem muito, seja o que quer que vocês façam nas suas vidas profissionais, eu tenho certeza que é o melhor investimento que vocês podem estar fazendo. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Muito obrigado, Maria Silvia. Eu tenho certeza que há perguntas e a Maria Silvia já se disponibilizou para responder, mostrou mais do que disponibilidade. Eu sugiro que a gente deixe para o final da apresentação, depois da palestra do Virgílio. Enquanto aguardamos o Virgílio vir para o palco para fazer a apresentação, eu queria revelar para vocês, como eu falei no início, a Maria Silvia nos doou cópias do livro dela, intitulado Vontade Inabalável, os erros e acertos de uma executiva pioneira, publicada em 2018. Nós sorteamos colocando, foi o que? Era uma cartela? Tem um papel embaixo da almofada do assento de quem foi sorteado. Então, vocês podem se levantar e ver se por um acaso vocês foram ou não sorteados. Quem tiver o papelzinho, depois pode passar ali na secretaria, pegar um livro para vocês, tá? Deixa eu avisar que a gente tomou a liberdade de ficar com um livro para pôr na nossa biblioteca, para que todos os alunos pudessem ter acesso, tá bom? Virgílio, por favor. Vamos agora, então, ouvir a apresentação do nosso amigo Virgílio de Almeida. Bem, boa tarde a vocês aí, as meninas e os meninos aí que estão aqui no Impatec, né? Para mim é uma honra enorme vir ao IMPA, sabe? Porque é sempre um lugar de uma excelência e de uma qualidade que sempre atrai, principalmente quem não é eu não sou do Rio, filho da Maria Silvia, né? Eu sou de Belo Horizonte e fiquei lá, né? Agora a palestra ficou a conversa ficou mais difícil porque ela contou tanta coisa interessante e eu vou andar mais ou menos atrás dos pontos que ela trouxe aqui, né? Dessa carreira brilhante de executiva e também de acadêmica, né? Eu dividi em 2 pontos, sabe? Para não chatear com essas questões, eu pus aqui na minha uns pontos. Deixa eu sumarizar aqui alguns pontos. Olha, o primeiro ponto, eu tenho algumas similaridades com a Maria Silvia. Meu pai era médico e ele achava que basicamente profissão era médico, naquela época médico, engenheiro, advogado.
não tinha muitas variações, né? Mas nesse caminho eu fui fazer engenharia, mas não achava graça não, sabe? É, e um ponto importante é que a minha formação foi toda feita em instituições públicas, desde do jardim da infância até a universidade, foi sempre em escolas públicas. E isso foi fundamental pela diversidade que eu convivi, que eu aprendi, né? Outro ponto aí difere um pouquinho da Maria Silva. Eu nunca pensei em ir para a carreira acadêmica, né? As coisas de novo acontecem na vida. Eu formei e vim para o Rio, né? Todo mundo em Belo Horizonte formava que ia para o Rio, né? Bonito, praia, aquela história toda, né? E eu vim para a Petrobras. Eu fiz o concurso da Petrobras, vim para a Petrobras, mas fiquei 1 ano e meio aqui. O Rio era muito confuso. Eu falei, acho que eu vou voltar para Belo Horizonte, sabe? Coisa de mineiro. E aí eu voltei e fui também trabalhar numa empresa. Fui trabalhar na CEMIG, Centrais Elétricas de Minas Gerais, onde fiquei 8 anos. Mas aqueles 8 anos lá começaram a me trazer outros pensamentos. O que eu vou fazer? Fazendo a mesma coisa daqui para frente, né? E aí eu vim fazer o mestrado na PUC do Rio. E foi uma alegria. A PUC é um lugar sensacional. E eu fiquei muito animado com aquilo. Saí dali, fui fazer o doutorado, né? E depois voltei para a carreira acadêmica, né? De novo, também tem os imprevistos. Sabe? Eu sempre fiquei na universidade, não vou falar desde quando, para não, vocês não vão entender. É muito lá atrás, sabe? Mas eu sempre fiquei na universidade, mas de repente, né, eu era membro da Academia Brasileira de Ciências e o presidente era o diretor do INPA, o Jacó Palles, que eu admirava muito, né? E ele era mineiro do Triângulo Mineiro, né? E eu gostava muito de ouvir as ideias dele. E aí um dia eu fui chamado para ir para o governo, para ir para Brasília, para ser o secretário de Políticas de Tecnologia da Informação, né? Eu fiquei na dúvida, eu nunca fiz nada no governo, Brasília é outro mundo, o que eu vou fazer lá, né? Mais ou menos um pouco fez a Maria Silvia no início, né? E eu acabei indo para falar, vou ficar lá. O ministro que me chamou foi o Mercadante. De novo, eu não era de partido nenhum, chamou por causa que ele estava selecionando algumas pessoas na Academia Brasileira de Ciência, né? E foram outros acadêmicos também para lá. Eu fiquei lá, eu falei, 1 ano eu resolvo aqui, aprendo e volto. Mas acabei ficando 5 anos, sabe? Mas aí tem um detalhe interessante. Eu aprendi muitas coisas, vi o tamanho do Brasil, aprendi os problemas do Brasil, mas nunca dormi em Brasília no fim de semana, sempre voltava para Belo Horizonte. De novo, característica dos mineiros, tá? E, e aí, quando terminou, né, eu já estava querendo sair, eu fui para Harvard. Eles tinham uma cátedra CAPS Harvard, e aí eu fui selecionado e fiquei lá um tempo, né? E foi muito importante. Quer dizer, eu sempre valorizei a colaboração internacional. É muito importante para a gente ver o nível da ciência fora do Brasil, sabe? E é importante também, porque um dilema que sempre me ocorreu, e que eu vou falar sobre ele aqui um pouquinho no problema que eu vou abordar, é essa dicotomia entre a excelência acadêmica e a relevância local da ciência, sabe? É sempre uma dúvida. Quer dizer, eu posso ir pelo lado da excelência acadêmica e não trazer nenhuma contribuição para o país. Como é que eu consigo articular essas duas coisas? Eu acho que vocês aqui, numa instituição de tanta excelência feito o INPA, vão ter a oportunidade de trabalhar essas questões, sabe? E aí eu fui vendo que é preciso também pensar na contribuição pública, na maneira de motivar a sociedade para as questões da ciência, né? Tem um ex-reitor do MIT, ele falou uma frase interessante numa conversa lá, ele dizia o seguinte, o futuro do mundo, o futuro digital, exige profissionais bilíngues. Sei que vocês têm inglês aqui, mas não é nesse sentido não, tá? Ele falava no seguinte sentido, profissionais, engenheiros com formação mais sólida em artes liberais, capazes de desenvolver tecnologias com mais ética e formuladores de políticas. E
policymakers, né, os decisores de governo, com a capacidade de entender os avanços tecnológicos. Essa questão continua atual, né? E eu acho que agora, nesse momento da vida que nós estamos, a revolução tecnológica traz algumas questões muito fortes. E uma delas que eu vou abordar aqui é qual o papel do homem ou da mulher e o papel das máquinas. Essa é uma questão que nós vamos ver cada vez mais intensa, né? E eu vou falar sobre ela, mas assim, se eu fosse resumir a trajetória acadêmica, eu termino com uma convicção fundamental, que um país moderno e justo depende de ciência, de pesquisa e de universidades. Isso é fundamental para a gente avançar, e eu acho que vocês fazem parte dessa história. Então, para tentar tornar um pouquinho a conversa um pouco mais leve, né? Eu dei o nome de A Loteria da Babilônia e o Poder dos Algoritmos. Vocês vão entender por que é esse nome que eu estou trazendo aqui. Bem, eu gosto muito, são dois cientistas de diferentes áreas, e o outro um literato, né, que tratam de questões fundamentais do nosso tempo. Sabe? O professor Edward Wilson, que é professor de Harvard, da área de ciências biológicas, antropologia, entomologia, tem um museu imenso em Harvard. Em 2011, num discurso que ele fez para uma turma de formandos numa universidade americana, ele disse o seguinte: nós temos que evoluir para uma melhor ordem do mundo, tá? Do que é que nós temos agora, que ele chama de civilização Star Wars. Talvez alguns sabem o que é essa história, né? E o que ele significa com civilização Star Wars? Ele significa o seguinte: nós temos emoções da Idade da Pedra, instituições medievais e tecnologia dos deuses. Mas o problema é que, no caso de instituições, especialmente as religiosas, ideológicas, tem um conflito grande que não resolvido, que a gente vê hoje. E no caso das tecnologias, nós estamos vendo as tecnologias saírem do controle humano. Então, esse é o ponto que eu vou abordar um pouquinho nessa conversa. Aí tem um escritor argentino, cuja a obra inspira matemáticos, e ele também se inspirou na matemática, nos efeitos combinatórios, no caos, nos espaços que se interligam, chamado Jorge Luiz Borges. E eu tirei 3 pedacinhos, três citações de um conto dele que chama-se A Loteria da Babilônia, e ele imagina um país onde o país é dirigido por uma loteria. Tá? Então, cada ação das pessoas começa como uma loteria que dava prêmios, depois eles viram que não atraía muito só prêmios, começaram a dar punições e foram evoluindo o sistema de loteria para controle da população. 3 pontos que eu coloquei aqui. Os indivíduos da companhia, a companhia é quem rodava a loteria, tá? Eram e são onipotentes e astutos. Tá? Cada passo e cada manobra que eles davam eram secretas. E desde que eles descobrissem sobre as esperanças e os medos de cada indivíduo. Isso lembra alguma coisa para vocês? Pode ser Mark Zuckerberg, pode ser Sam Altman. É o poder e como controlar. Aí ele dizia mais à frente: no caso de uma indiferença pública, tá? Os mercadores que estabeleciam essas loterias venais, tá? Começaram a perder dinheiro. Então eles pensaram, de novo, sempre as ligações com a matemática, eles pensaram em introduzir uma pequena reforma, tá? A interpolação de um pequeno número de resultados adversos entre os números favoráveis. Essa interpolação começou a atrair mais
a natureza do jogo. Talvez os bets que a gente vê aí também lembrem essa questão. E, finalmente, ele falava assim, eles provocaram uma considerável reforma para tornar cada vez mais atraente a loteria que dirigia o país. E dizia o seguinte, cujas complexidades, intensificadas pelas práticas de séculos, não eram entendidos, exceto por um pequeno número de pessoas. Lembra alguma coisa de vocês? Alguém sabe como funcionam os algoritmos das grandes empresas de tecnologia? Facebook, TikTok? Quem usa? O que vocês usam? TikTok? Deixa eu ver aí. Levanta a mão, por favor. Ou usam aí, ó, LinkedIn? Tem alguma outra coisa que vocês usam para ver as notícias que não seja TikTok? O quê? Twitter, exatamente. Não vou chegar no Twitter, tá? E, por causa disso, a Babilônia não era nada mais que uma grande e infinito lugar das probabilidades, das chances. Então, as probabilidades regiam a vida das pessoas lá. Aí a pergunta que vocês podem estar se fazendo é o seguinte, mas o que tem isso a ver com a nossa formação? Tem tudo, sabe? Considere o seguinte, uma sociedade que é dirigida por uma loteria secreta. As regras são desconhecidas. Eu não sei quais são as regras. Aí eu posso perguntar para vocês, o que acontece quando sistemas caixa preta dirigem a sociedade? Essa é uma questão central. Imagine um mundo controlado por sistemas algorítmicos, opacos e não responsabilizáveis. Isso me lembra essa história do Jorge Borges, né? A loteria da Babilônia, um lugar onde as probabilidades e o poder estavam interligados, os algoritmos e o poder estão cada vez mais interligados, tá? E ninguém sabe quem manda em quê. Esse controle é completamente disperso. Então vamos lá. E aí chega no ponto que eu queria falar um pouquinho mais sobre a mão invisível dos algoritmos, tá? Nós temos a nossa vida cada vez mais influenciada ou dirigida, depende aí, pelos algoritmos. Seja quando você pega um Uber, seja quando você olha o Waze, seja quando você escolhe um filme no Netflix, seja quando você escolhe um livro numa livraria, enfim, uma compra, tudo é dirigido por algoritmos, tá? 3 bilhões de pessoas estão nesse espaço digital, onde os algoritmos determinam isso. Além de, não apenas dentro do espaço digital, mas isso extrapola para todo o espaço real que a gente vive. Desde algoritmos, às urnas, aos votos, tá? Como a mídia social está moldando a política na Europa, as guerras, tudo isso não são causadas por isso, mas todo o ambiente é influenciado por essas questões. Alguém mencionou o Twitter. A pergunta é, como que o algoritmo do Elon Musk, que é dono do Twitter, intensifica a polarização, aumenta esses extremos políticos, extremos religiosos? Então, só para dar uma ideia rápida aqui, ele usa, segundo essa reportagem, ele usa uma pequena fórmula onde o valor de cada informação no Twitter está relacionada à somatória das reações que as pessoas que viram aquele Twitter fazem, multiplicadas por um determinado peso. Tá? Nesse caso, a fórmula ignora se o conteúdo é interessante. Não interessa o conteúdo, interessa a reação. Tá? E essas mídias sociais, né, promovem as ideias que vão se tornar visíveis e
anulam outras ideias que não estão de acordo, por exemplo, com o grupo político ou a orientação política, tá? Então, esse é o mundo que a gente vê cada vez mais. E o que a gente vai ver cada vez mais é isso aqui. Os agentes de inteligência artificial, principalmente os agentes que estão sendo liberados agora, que são chamados agentes autônomos, que tomam decisão independente dos humanos, tá? Eles vão ser cada vez mais capazes de manipular os humanos. Quando vocês usam, por exemplo, o ChatGPT, que é um assistente interativo, né? Vocês veem que ele sempre agrada, ele tem um perfil de não se posicionar contra, mas ele pode ter ali, implicitamente, uma orientação política, uma orientação religiosa, o que for, tá? Então, o que a gente vai ver cada vez mais é o poder desses sistemas algorítmicos associado ao poder político, ao poder econômico, tá? Exemplos. Tem outro ponto interessante. Tudo isso surge sem previsão. Tá? De novo, aí nós vamos cair numa coisa da matemática também, que são os sistemas complexos. Tá? Só um exemplo prático. Quando o Facebook, vocês já são muito novos, nem usam o Facebook mais, mas quando ele começou no Brasil, em 2013, ele tinha por volta de 10 milhões de usuários. Hoje ele tem, talvez, 150 milhões de usuários. Em 2013, teria sido fácil ou possível estabelecer regras para o Facebook. Mas ninguém imaginava naquela época quais seriam as consequências daquilo. O que seria imprevisível? Por exemplo, na eleição de 2018, o Facebook e o WhatsApp circulavam as mensagens, as fotografias falsas, as mensagens falsas, que alteraram de uma maneira muito forte os resultados das eleições. Então, a dificuldade em prever o que vem pela frente. Guardem esse ponto, tá? Ou, por exemplo, nas redes sociais. Ninguém imaginava que as redes sociais pudessem causar danos emocionais às pessoas. Alguns de vocês devem ter assistido aquela série da Netflix, Adolescência, e mostra claramente esse impacto, né? E aí a coisa vai ficando mais complicada ainda. Por exemplo, esses agentes interativos que a gente vê no Brasil em vários casos, em 2 artigos publicados na Nature e na Science, mostram que eles têm a capacidade de mudar, de alterar a opinião pública, interagindo individualmente com cada um. Imaginem isso num país onde vai ter uma eleição presidencial. A força dessas questões. Mas as questões também não são simples. O que é certo, o que é errado, o que é o branco e o preto. Não é isso. Por exemplo, chatbots são usados no Brasil para terapias. Isso é errado? À primeira vista, a gente fala errado porque eles não foram desenhados, o design deles não foi para isso. Tá? No entanto, outras opiniões dizem o seguinte, mas se a pessoa não tem recursos para uma terapia, será que isso não teria alguma utilidade? Então, o impacto, se é positivo ou negativo, é muito difícil. E aí, quem analisa isso? Certamente não são as pessoas que trabalham com computação. Isso tem que ter a participação de psicólogos, do pessoal de ciências humanas, a necessidade de múltiplas áreas. Então, uma visão do futuro que a gente vai ter é essa aqui. Nós vamos viver em uma sociedade híbrida, onde os humanos deverão interagir com os agentes artificiais, cumprir decisões automatizadas e desenvolver novas formas de socialização. Vocês, quando solicitam, por exemplo, um passaporte e um visto, a decisão do visto é claramente uma decisão automatizada por algum sistema do governo do país. Tá? Então, isso vai se tornar cada vez mais. À medida que os sistemas de IA forem implantados de forma mais ampla, a vida das pessoas e os algoritmos adaptativos vão se tornar cada vez mais interligados. Tá?
esse gráfico, até o Marcelo viu, ele gostou desse gráfico. Esse gráfico mostra o seguinte: como é que as pessoas se conhecem nos Estados Unidos? Tá? É um gráfico publicado numa revista científica da área de ciências sociais, séria, e ele mostra a evolução das formas de se conhecer os parceiros ou as parceiras desde 1950. Tá? Então, no início dos anos 50, as pessoas conheciam os futuros parceiros ou parceiras na universidade, no college, na escola de pós-graduação, através da família, no trabalho ou através de amigos. Essas eram as formas de conhecer as pessoas. Deixa eu ver se eu posso. Em 1980, de novo, vocês nem pensavam em ter nascido, mas aí começaram os bulletin boards, que tinham certas formas de estabelecer relações onde as pessoas começavam a conhecer outras. E isso foi evoluindo para os sites de relacionamento. Hoje, a partir de 2020, as pessoas se conhecem basicamente através dos relacionamentos online. Acabou com as outras formas, ficaram, isso nos Estados Unidos, ficaram muito pouco. Isso mostra que também a socialização depende desses algoritmos ou é influenciada por esses algoritmos. Então, esses algoritmos têm dimensões políticas, dimensões sociais, dimensões econômicas. Os algoritmos estruturam decisões que afetam a nossa vida, que afetam a vida de vocês, tá? Molda comportamentos individuais, muda a dinâmica da ação coletiva. Você cria por exemplo, num país, Mianmar, no Sudeste Asiático, num determinado ponto entre 2014, Mianmar tem as duas religiões, hindu e muçulmano, e há um conflito. Por volta de 2013, 2014, começaram a publicar no Facebook que pessoas muçulmanas estavam raptando crianças. E aí começou uma onda de violência contra os povos muçulmanos em Mianmar. O que acontece é que isso não foi retirado do Facebook, não foi moderado. Por quê? Porque os moderadores de conteúdo, os humanos e os algoritmos, não conheciam as linguagens daquela região, que são muitas línguas. Tá? E isso gerou um grande genocídio que acabou sendo investigado pela Anistia Internacional, que culpou o Facebook por deixar isso expandir. Então, ou seja, os algoritmos estruturam e exercem poder na dinâmica das sociedades contemporâneas. Tá? Ou esse exemplo aqui do New York Times, né? O algoritmo que decide se a pessoa, o preso, vai ter liberdade condicional ou não, se a pessoa deve ser presa ou não. E muitas vezes esses algoritmos eles inclinam, eles têm um viés racial ou de gênero ou étnico. Tá? E a coisa complica mais ainda, né? Quer dizer, o poder agora dos algoritmos está na guerra. Tá? Um artigo da Nature diz o seguinte: como a inteligência artificial está moldando o conflito no Irã, Israel e Estados Unidos, tá? E mostrando como a guerra contemporânea vai ser, tá? Dirigida por algoritmos que determinam, por exemplo, as ações logísticas. Eles olham baseado em dados de satélites, em dados de infraestrutura, as populações, e determinam quais são os alvos a serem atingidos pelos foguetes. Isso não impediu que 200 crianças fossem mortas num atentado ao novo dirigente religioso Khamenei, né? Khamenei, que é o filho desse que morreu. Então, de novo, a inteligência artificial avança muito, mas ela tem
falhas e ela erra muitas vezes, tá? Então a gente pode olhar o mundo, estou chegando ao final aqui, de duas maneiras. Esse progresso é extremamente positivo, tá? Ele pode ser usado no sentido, por exemplo, de contribuir para o desenvolvimento, para a consecução, para a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, seja na pobreza, na fome, na sustentabilidade do planeta. Isso tudo a inteligência artificial tem muito a contribuir pela capacidade de tratar grandes massas de dados, pela capacidade de identificar padrões, mas pode ser usado daquele outro lado ali, olha, e vem sendo usado assim, uma concentração de poder em poucas companhias e governos, a questão da soberania dos estados, notícias falsas e as câmaras de eco, privacidade e monitoração, na automação do trabalho, nas chamadas armas autônomas que decidem o que fazer, decidem aonde atirar por elas mesmas, sem supervisão humana, tá? E para o meio ambiente. Então, nós temos, e aí vocês são responsáveis por isso, por determinar esse futuro que nós vamos ter. Tá? Nós temos duas opções. Tem um futuro que, se não fizermos nada, ele vai nos controlar cada vez mais de acordo com esse poder de poucas companhias globais. Tá? Isso significa monitoramento, né, vigilância, extração de dados, controle e uma economia baseada na atenção. Mas nós podemos, do outro lado, pensar numa sociedade onde essas tecnologias são olhadas para construir o bem-estar da sociedade, o bem público. É esse o papel de vocês que vão entender essas tecnologias de uma maneira e trabalhar nelas. Tá? E aí chega no problema final, que é qual o papel nosso e o papel das máquinas nesse mundo. Será que nós queremos, ali, feito essa reportagem do The Guardian, os algoritmos decidem quem vai ser contratado e quem vai ser demitido? Será que é isso que nós queremos? Qual o papel dos humanos nessa história? Tá? E olha, esse é um fenômeno que só cresce, porque, talvez a Maria Silvia possa nos explicar depois, as empresas vão pela automação, por uma economia, por uma possibilidade de redução de custos, mas e os humanos? Como vão ficar nessa história? Então, esse gráfico aqui mostra o seguinte, as decisões eram até 2015, tinha alguma decisão feita pelos sistemas computacionais, mas os humanos tinham uma parte muito forte. E o que vem evoluindo, olha ali, são as decisões algorítmicas autônomas. Os sistemas tomam as decisões que as corporações, que os governos vão tomar. E onde entra o papel do humano? Onde entram vocês, a gente? Né? Então, uma questão chave no nosso tempo que eu tenho trabalhado com colegas e alunos, inclusive, é como governar os algoritmos. Como a sociedade, governá-los de uma maneira democrática. Tá? Nessa reunião que teve agora na Índia, e aí cai aqui na questão do INPA, o secretário-geral diz o seguinte, a governança de IA tem que ser feita ou levada pela ciência, e não baseada em ideias, isso pode ser assim, isso pode ser assim. Dada a complexidade desse mundo, então quando se pensa, por exemplo, nessa lei, na lei da IA no Brasil, será que ela realmente cobre as coisas ou ela vai trazer cenários imprevisíveis que podem ser negativos? Então, a importância que eu quero trazer e deixar com vocês é essa. As sociedades algorítmicas são muito complexas para esse trabalho de, vamos dizer assim, guesswork, sacar as coisas. É necessário evidências, é necessário para assegurar que a IA serve à humanidade. E isso significa a integração de vários conhecimentos. Feito vocês têm aqui. Tá? Vocês veem
desde matemática, física, da ciência dos dados, ciências humanas. É essa integração que vai formar essas pessoas, tá? Eu tenho trabalhado nisso, né? Esse é um livro que a gente lançou ano passado, chamado Como os Algoritmos Podem Ser Repensados como Instituições, tá? Tem uma versão em português que saiu agora esse ano, que é Política dos Algoritmos, como pensar esses algoritmos no mundo atual. E aí vocês todos vão ver aqui, vão se situar. As plataformas como instituições, tá? Elas organizam quem as pessoas vão conhecer, como que os negócios funcionam, o que você vai comprar, o que você é influenciado para querer comprar. Elas são intermediárias que moldam o comportamento coletivo. Os streaming, por exemplo, tá? Apple, Spotify, YouTube, todos os outros streaming, Netflix, tá? Eles reestruturaram a indústria da música. Quer dizer, o compositor, o artista, é definido por eles. Ganha visibilidade ou perde em função disso. E as plataformas de mídia, nós temos pessoal aqui da área de mídia, elas são dominadas pelos algoritmos que dão a visibilidade daquilo que vai aparecer ou tiram a visibilidade. Ao tirar a visibilidade, elas somem com o político, elas somem com as ideias. Tá? E aí, é o meu penúltimo slide. Eu acho que vocês aqui, que estão num ambiente multidisciplinar, têm muito a fazer. Então, por exemplo, um artigo recente que é o uso de ciência dos sistemas complexos para tentar construir novas formas de avaliação, tá? E propor princípios de governança, né? Dado que esses sistemas são imprevisíveis, têm características dos sistemas complexos, características de não linearidade, características de comportamento emergente, é tudo isso que vocês veem aqui e que podem contribuir. É o último slide, tem que ser um slide otimista, tá? A IA está mudando o futuro, mas nós, ou seja, vocês, têm o poder de moldar esse futuro. A responsabilidade é suas. Nossa também, mas muito mais suas do que minha, tá? Muito obrigado, Virgílio. Muito obrigado, Maria Silvia. E nós vamos agora abrir para perguntas. São duas apresentações que eu agradeço, porque vocês realmente traçaram a missão que a gente quer realizar aqui. Quem gostaria de fazer perguntas? Tem algum lugar que eu possa acessar esses slides? Porque tem muitas notícias que eu achei interessante e eu gostaria de ler mais. Eu vou passar o PDF dos slides para a professora Nara, tá? E aí ela passa para vocês. Então, algo que eu percebi a partir da segunda apresentação é que, de certa maneira, os algoritmos controlam praticamente tudo hoje em dia e alguém que saiba manipular eles acaba podendo, inclusive, construir a vida de uma pessoa do zero. Aliás, nas gerações que nós estamos agora, muitos já nascem com a tecnologia, muitos já nascem tendo contato com inteligências artificiais, já nascem com algoritmos. Minha própria irmã, ela tem Instagram desde muito cedo. Então, alguém que saberia manipular esses algoritmos, portanto, poderia manipular exatamente o que uma pessoa seria e pensaria desde o nascimento. Além disso, basicamente, alguém que saiba como os algoritmos funcionam e controlem eles, controle os parâmetros, poderia potencialmente fazer uma força maior do que muitos governos. Isso é algo extremamente perigoso e queria saber a sua opinião sobre isso. Obrigado. Eu não sei se eu captei toda a sua pergunta, mas é simples. Você tocou um ponto fundamental. Se esses algoritmos têm
o controle apenas das grandes corporações e de governos, o que você está falando é um risco possível. Daí a importância de pensar numa governança democrática desses algoritmos. A sociedade tem que participar, a sociedade civil tem que participar, porque senão é cada vez mais um elemento de controle que vai ser usado por poucos em benefício de poucos. Posso pegar uma carona aqui? Eu falo que eu oscilei entre o fascínio e o terror na sua apresentação, que eu acho que é um pouco como a gente sente, né? E estava pensando e comentando com o Marcelo, quando a gente olha o mundo de hoje, com líderes, governantes tão complexos como a gente tem no mundo de hoje, né? Eu vejo claramente que nós estamos começando uma nova era, aquela era pós-Segunda Guerra Mundial, que prosperidade mundial, organismos multilaterais, uma governança bem estabelecida no mundo, isso foi ou está sendo destruído. Então, eu só queria reforçar esse ponto, porque a questão da governança, que é extremamente importante em tudo, nesse caso aqui, eu acho que é divisor de águas, né? E tem uma questão super relevante da academia, que tem que estar presente, mas da sociedade civil como um todo. Porque, especialmente no Brasil, acho que outros países são mais engajados, mas a gente tem muito aquilo que não é comigo, não é com ele, não é com ninguém, né? Mas, na verdade, é com todo mundo. Então, eu acho que os jovens precisam ter muito isso na cabeça. A necessidade de participação, de forçar esse debate, de forçar essa governança, porque se a gente for esperar governos e líderes, dá uma olhada aí pelo mundo, pelo menos hoje eu não vejo ninguém capaz de liderar isso, quer dizer, que não seja pensando no seu próprio benefício ou do seu próprio país. Mesmo os Estados Unidos é um país em que a ciência sempre foi tão ouvida, hoje com xenofobia e com uma série de medidas que estão expulsando ou pelo menos não atraindo pessoas, se torna muito complexo. Então, eu acho que essa mensagem que você passa da governança, eu queria reforçar esse ponto, porque ele é crítico e a participação de cada um e de todos é muito importante. Boa tarde. Pergunta para Maria Silvia. Por exemplo, porque para mim, pelo menos, também pode ser para os outros alunos, às vezes pode parecer muito distante a gente que está agora para chegar a ser executivo de uma corporação gigantesca, de ser alguém dentro de um governo, um executivo dentro do governo. Como que se parece mais ou menos o caminho da gente saindo da graduação para chegar a ser um executivo de sucesso? Olha, eu não tenho uma pergunta fechada, mas eu acho que eu dei aqui um exemplo de uma coisa que funcionou bem, que é estar preparada. E, gente, muitas vezes eu ouço pessoas falar, mas tem que ter sorte na vida. Eu acho que a sorte, ou seja, o que se chama sorte, muitas vezes passa na vida das pessoas e as pessoas não enxergam. Então, você tem que estar com a cabeça aberta, com a mente aberta. Eu sempre usei muito a minha intuição. E cada vez mais na vida, chame de intuição, de experiência, as coisas vão se misturando. Mas tem pouco downside em não tentar uma coisa nova. O downside é não dar certo. E isso sempre me moveu muito, a curiosidade. Isso aqui pode ter impacto, eu posso colaborar. Eu sempre tive muito um propósito, eu tenho alma pública. Eu gosto de trabalhar em coisas que têm impacto em transformar a vida das pessoas. Então, não tem um caminho traçado, mas eu acho que estar preparado e estar atento às oportunidades, porque, gente, tem muita coisa de ciência aplicada, política econômica aplicada, que você falou, Virgílio, ali da importância de todo esse ecossistema da ciência, da pesquisa, mas eu adicionaria um ponto que é a conexão com a vida real. Isso também falta muito no nosso país. Até muito recentemente, em alguns núcleos acadêmicos, ainda é pensado dessa forma, é ciência pura, não quero me misturar com a empresa, não vou trabalhar com governos. Não que eu não valorize a ciência pura, que é ela que expande a fronteira, né? Mas as aplicações, e isso eu lembro lá do que eu falei do professor Mário Henrique Simonsen, foi ele que me instigou a trabalhar em política econômica aplicada, me mostrando. Eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu sou muito mais uma doer, uma fazedora, do que uma intelectual. E descobri que eu fazia isso melhor, mas eu só descobri experimentando. Então, experimentem, é bonito, é bacana.
Então, eu me chamo Gabriel de A Albuquerque. gente aprende com os erros também, tá? Então é importante aprender com erros e acertos formam essa composição. Todos vão errar, mas tem que aprender com essas questões, tá? Olha, eu sempre falo, quando eu estava na vida executiva, que quando eu entrevistava pessoas para trabalharem comigo, eu perguntava quais eram os erros principais que tinham cometido. A pessoa falava que não tinha tido. Eu falava, então vai errar e volta depois, porque eu não vou te contratar enquanto você não tiver errado bastante. Aprende-se muito com os erros. Eu me chamo Gabriel de Albuquerque. Eu queria primeiro agradecer pela palestra de ambos. Mas uma coisa que brilhou muito nos meus olhos com ambas palestras foi essa interseção entre setor público, setor privado e academia. Eu entrei na faculdade antes, né, com uma visão de ou eu sigo ou, ou eu sigo uma das áreas e acabou. Enfim, como se eu tivesse que me manter só um único setor, né, melhor dizendo. Então, eu queria saber um pouco sobre como que migrar entre essas áreas diferentes, se tem alguma interseção, se tem algo que vocês consigam levar do setor público para o setor privado ou para a academia e vice-versa. Eu acho que aqui no Empatec, pessoalmente, é um lugar ideal que essas coisas funcionam juntas e, enfim. Então, eu queria saber um pouco mais da visão de vocês sobre isso. Obrigada pela pergunta. Eu acho que é muito enriquecedor. Nós temos muitos exemplos, né? Por exemplo, a PUC Rio de Janeiro é um grande celeiro de diretores e presidentes de bancos centrais. É impressionante, né? Que saem da academia, vão lá, exercem essa função. Eu acho que tem muitos pontos de contato. É menos usual transitar nos três, mas como eu fiz. Mas foram oportunidades, não foi uma coisa planejada. E eu acho que é muito rico, por uma razão que eu falei antes, é entender o mindset de cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, quando eu fui presidente do BNDES, eu já tinha sido presidente de grandes empresas. Então, sabia, por outro lado, conhecia muito bem a economia. Então, eu sabia que políticas de financiamento, políticas creditícias têm que ser mensuráveis, tem que ter impacto, tem que ter métrica, tem que ter prazo para terminar. Então, eu levei esses conceitos para aplicar. Por outro lado, eu sabia do mindset do setor privado. Então, eu vou dar um exemplo de uma medida, de uma política que havia no banco, que durante a minha gestão terminou. O Banco de Empréstimos Subsidiados, com a famosa taxa de juros TJLP, que terminou também nesse período. E o que acontecia? Muitas empresas pegavam empréstimos subsidiados, ou seja, com os recursos do povo brasileiro, para distribuir dividendos nas suas companhias. Elas não faziam nenhum investimento, não aumentavam a capacidade produtiva do país. Isso era fato, a gente pesquisou e era fato. Então, o que nós fizemos? Uma medida que quem tomasse empréstimo subsidiado tinha que ficar, eu não me lembro se é por 3 ou 5 anos, acho que 5 anos, 5 anos sem distribuir dividendos. Cara, foi uma gritaria, óbvio. Muito bom você ir lá no balcão público, pegar um dinheirinho barato e distribuir dividendos para os seus acionistas. Só que não é essa a intenção da política pública. Então, eu acho que essa compreensão vasta, sabe? Você saber como você se coloca em cada lugar, por ter experiência acadêmica, conhecer a teoria econômica, conhecer a matemática e ter dirigido empresas e sentar num lugar público, é muito bacana. De novo, não planejei, mas fico muito feliz que tenha acontecido. Um comentário pequeno. À medida que o mundo se complica, que as tecnologias ficam, primeiro, a evolução muito rápida, a genética, a inteligência artificial, a computação quântica, tudo isso, os governos não têm a agilidade para acompanhar isso. Então, é importante que essa relação academia governos seja mais estruturada para que se passe para o governo isso que os laboratórios de pesquisa, as universidades estão estudando. Porque são temas muito complexos e de implicações enormes para a humanidade. Tá? Então, é preciso, sim, ter essa colaboração. Boa tarde, me chamo Amanda Lola. Tá dando para me ouvir? Então,
uma das coisas que você mencionou você falou sobre a inteligência artificial e o potencial estrago que ela pode fazer. E ontem mesmo eu estava conversando com meu irmão sobre isso, e um dos pontos levantados é que, em muitos quesitos, os chatbots, como eles processam as coisas, como eles vão atrás de uma recompensa, eles efetivamente agem como crianças. E uma das coisas que mais se fala em educação infantil é que você tem que responsabilizá-las pelas consequências das próprias ações. Como que um chatbot poderia ser responsabilizado pelas consequências das próprias ações? Se, sei lá, uma inteligência artificial começa a prender um monte de gente que não cometeu um crime, como que a gente poderia responsabilizá-la pelas próprias ações? Como que a gente poderia fazer isso de forma a torná-la mais ética? Obrigado. Você quer falar primeiro? Eu acho que mais ou menos eu entendi. Eu acho que sua pergunta é bem atual, sabe? É o que acontece. Esses chatbots eles são programados, e aí não numa programação tradicional de código fechado, mas que vão aprendendo com as interações. Você tem um ciclo de feedback aí entre as pessoas e os algoritmos, né? Aprendendo ou a agradar ou a te levar numa determinada direção. Tá? Qual que é a solução? Também não sei, mas há caminhos de se olhar isso. Primeiro é o seguinte, é preciso aumentar a literacia da sociedade no que são essa sociedade dirigida por algoritmos, por tecnologia. É preciso que as pessoas tenham um pouco mais de... Eu vou contar um caso aqui interessante. Tinha um professor de computação do MIT, chamado Joseph Weizenbaum. Em 1968, ele fez um artigo muito importante sobre processamento de linguagem natural. Tá? E publicou na principal revista de computação na época, que continua sendo a mais influente, chamada Communications of ACM. Pois bem, esse artigo do professor Weizenbaum, para explicar a tecnologia dele, ele criou uma camada de software em cima dos algoritmos dele, chamado ELIZA, ou ELIZA, né? ELIZA, que era um tipo de psicanalista, psicólogo rogeriano, que é o nome que eles deram. Tá? Para só mostrar como é que a linguagem natural poderia ser usada. Pois bem, uma determinada noite, ele era do MIT, o departamento de engenharia elétrica e computação ficava em frente ao rio Charles. Tá? Ele deixou para sair mais tarde e saiu do escritório dele tarde da noite, mas na hora que ele saiu, ele viu a secretária dele interagindo com o computador. E ele ficou ainda... Primeiro, o que ela estava fazendo nessa hora? E segundo, ela pediu a ele se ele podia se retirar porque ela estava tendo uma conversa íntima. 1968. Tá? E aí, esse fato deixou ele completamente modificado na forma de pensar de como as tecnologias afetam os humanos. E a pergunta que ele se fazia era a seguinte: como que ela, que me viu durante um ano trabalhando no código desse programa, pode imaginar que essas letras, que esse código, numa linguagem de máquina, por exemplo, pode entender suas razões íntimas, sem nenhuma participação de humanos? Isso foi um acontecimento tão forte para ele que ele largou a computação e foi para Stanford, para o departamento de filosofia. Mas a questão fundamental era essa. Ali naquele código não tinha nenhum outro humano para perceber as razões humanas daquela secretária. E isso hoje se repete. As pessoas falam todas as suas intimidades, angústias, medos. E naquele conto do Borges, ele fala isso, que os sistemas dessas grandes corporações trabalham com os medos e as esperanças de cada um.
através dos algoritmos. Então, é preciso estudo, é preciso ampliar a alfabetização, vamos dizer assim, dessas tecnologias para as crianças desde cedo, e é preciso ter regras que te permitam saber como que esses chatbots, esses assistentes conversacionais, são treinados. Quais são o conteúdo de treinamento? Porque isso é que vai determinar o comportamento. Boa tarde, eu sou o Giordano. Primeiro, muito obrigado pela palestra, acho que eu aprendi bastante. E eu tenho uma dúvida para cada um, duas dúvidas diferentes. Eu faço uma, depois faço a outra, e eu gostaria que vocês respondessem, por favor. Eu vou começar pelo... como? Que giro. Tá. Teve um slide que você colocou alguns impactos positivos à esquerda e no centro da inteligência artificial, e à direita os impactos negativos. E entre os negativos estava um que me deixou encucado. Acho que era trabalho e automação. E parece uma coisa que deveria ser boa, mas acaba tendo impacto negativo por conta do desemprego, imagino. E a minha dúvida é como que a gente poderia usar a tecnologia. Bom, quando um cientista descobre uma coisa nova, ele tem os direitos autorais daquela descoberta. Só que essa tecnologia ou essa descoberta científica fica à disposição para a sociedade se beneficiar dela. Só que não é toda a sociedade que se beneficia. Por exemplo, se um engenheiro faz uma máquina que acelera um robô para colocar o agrotóxico na fazenda. Enquanto tinha 10 funcionários fazendo isso, agora vai ser só um. Então ele vai pagar um salário de uma pessoa só. E então ele vai ser beneficiado e de 10 pessoas, 9 vão ser desempregadas. Enquanto que poderia ser, por exemplo, se todo mundo tivesse uma carga horária menor de trabalho ou se aposentasse mais cedo, poderia todo mundo trabalhar menos recebendo a mesma coisa para que ninguém ficasse desempregado. Seria um cenário ideal, né? Mas eu queria saber se tem alguma perspectiva de como pode ser organizado essa distribuição de emprego, considerando a automação. Isso era uma das coisas. Agora a pergunta... Faz uma de cada vez, que é mais fácil, né? Porque, pode ser? Né? Tá bom. Na verdade, a resposta que eu vou dar, a Maria Silva vai ter muito mais visão sobre ela do que eu. Mas essa questão da automação que vem sendo acelerada por essa combinação de robótica e IA, ela assusta, porque... Eu vou dar um exemplo. Aqui no Rio, ou em qualquer cidade grande, você vai ao supermercado hoje em dia, você tem cada vez mais caixas automáticos, você passa a compra e não tem caixas humanos. A motivação disso seria melhorar o serviço para o cliente? Pode ser, mas talvez a motivação principal seja a redução dos trabalhadores envolvidos. Tá? E aí tem um economista chamado Daron Acemoglu, que foi prêmio Nobel de Economia há 2 anos. Ele dá esse exemplo dos caixas automáticos nas lojas como um exemplo do que ele chama de uma automação so-so, uma automação mais ou menos, não é? E aí o ponto que eles levantam no estudo é que é preciso começar uma automação que seja uma simbiose humano-máquina, tá? E isso, na verdade, é uma ideia da ciência que vem lá de trás de um físico matemático chamado Norbert Wiener, que trabalhava com a parte de cibernética. Então, essa simbiose, mas essa simbiose não tem sido usada, ou seja, usar a automação para melhorar a capacidade do humano e não para substituí-lo
simplesmente? Bom, esse é um tema muito complexo. Eu acho que, especialmente no Brasil, está acontecendo um debate agora que tangencia essa questão, que é a discussão sobre a jornada de trabalho, né? Reduzir o número de horas da jornada e a escala 6x1, que tudo meio que se cristalizou nessa discussão do 6x1. E a gente precisa colocar isso no contexto do nosso país. Hoje eu fiquei muito impactada lendo um artigo de um professor, de um coordenador de um centro privado sobre educação, mostrando uma coisa que eu sei, que é a baixa produtividade do trabalhador brasileiro. Ele fez uma coisa simples. Vocês conhecem o PISA, né? O teste de matemática. Ele pegou os melhores, a média dos países mais bem colocados no PISA, e a média disso, e aplicou em cima da renda brasileira. Se todos os trabalhadores brasileiros tivessem aquela produtividade média, a renda do país seria 70% maior. 70%, 70%. Então, essa questão da produtividade é um driver muito importante no Brasil para a questão da automação. O que você falou, eu acho que vale de uma forma geral, mas no Brasil nós temos questões mais objetivas. Leis trabalhistas super ultrapassadas, uma concepção ainda de 100 anos atrás de que a pessoa não é capaz de tomar suas próprias decisões, que já está ligada a um problema educacional, né? Eu não sei gerir a minha renda, então tem que ter FGTS, que pega o seu dinheiro e aplica lá em coisas, muitas vezes, muito questionável, porque o trabalhador não tem capacidade de decidir onde aplica seu dinheiro, não tem capacidade de contratar um plano de saúde, não tem capacidade de nada. O Estado tem que tomar as decisões por ele. Os encargos trabalhistas no Brasil são muito pesados, então tudo isso acelera um processo que realmente não é de simbiose, mas é de redução de custos pura e simplesmente, na maior parte dos casos. Eu acho que talvez essa seja a parte mais simplista dessa equação, e a gente precisa encarar essas questões. Hoje também tem uma notícia no jornal Valor, nós tivemos uma meia bomba de uma reforma trabalhista no governo Temer, que foi revertida em parte pelo judiciário brasileiro, e pela primeira vez desde 2017, as empresas estão encarando muito mais processos trabalhistas que haviam diminuído depois da mudança da legislação. Então, o empresário se depara com a decisão, vou investir numa automação, mesmo que seja uma coisa meio precária, mas vou me livrar de um empregado que tem um encargo enorme por trás e que ainda vai entrar na justiça contra mim depois. Eu acho que está na hora da gente também dar uma pensada ampla, porque nem sempre direitos correspondem a direitos. É direito de quem está empregado, mas pode estar impedindo o outro de estar tendo emprego. Às vezes, né, meus próprios filhos, eu tenho grandes discussões com meus dois gêmeos, lá, Catarina e Olavo, porque, é claro, todo mundo quer, como na escala 6x1, é muito, muito justo, aliás, é extremamente injusto que alguém trabalhe 6x1. Mas se você reduzir isso para 5x4, 4x3, whatever, o que vai acontecer? Vocês são matemáticos, você vai ganhar o mesmo salário para trabalhar menos. Uma baixíssima produtividade do trabalhador brasileiro, você tem um problema matemático. Vai ter que contratar mais gente? Quem que vai ser penalizado? As empresas pequenas, as empresas médias e não as empresas grandes. As empresas grandes vão investir em automação, vão reduzir emprego. As pequenas vão quebrar, porque não tem como arcar com isso. Então, as políticas públicas precisam ser muito bem desenhadas, as coisas têm que ter um período de transição, que é muito justo, mas não é para resolver. Então, a fórmula mágica, a bala de prata, vamos resolver agora. Não. Qual é a questão do artigo de hoje? Educação de qualidade. Com educação de qualidade, você eleva a produtividade e permite que isso aconteça. E, na verdade, no Brasil, nos últimos anos, na última década, a jornada de trabalho vem se reduzindo, mas principalmente no trabalhador mais qualificado, que as empresas conseguem absorver. Então, vocês veem como, às vezes, se fala tanto que é uma política, vamos, acesso universal à educação. Fantástico, mas a educação tem que ser de qualidade. Porque se ela não for de qualidade, você está ampliando um acesso e vai ter um bottleneck na saída, porque não vai ter emprego. Então, isso pode gerar mais economia informal, mais demissões, menos possibilidade de trabalho.
Eu queria colocar essas dúvidas assim na cabeça de vocês, para pensarem numa questão que é polêmica, é complexa e que só se resolve com o tempo. Como dizia o professor Mário Henrique Simos, tinha umas frases maravilhosas, é assim, 2 erros não levam a um acerto, e nunca há uma solução simples para um problema complexo. Vamos fazer um bom diagnóstico. Certo. Posso fazer a próxima pergunta? Posso fazer a próxima pergunta ou ainda não? Tá. A próxima pergunta, na verdade, você falou agora sobre uma solução. A gente não pode se contentar com uma solução simples para resolver um problema complexo. E eu percebi que algumas referências minhas na escola, meus pais, eu não conseguia não conseguia aprofundar tanto alguns temas. Então, como você trabalhou na área da privatização, eu gostaria de perguntar como que a privatização poderia melhorar o serviço público, porque muitos conhecidos meus dizem que a privatização geralmente piora. E é nisso que atualmente eu acredito. Só que eu mesmo não tenho tanto conhecimento para acreditar nisso com tanta certeza. Então, na verdade, eu prefiro, com humildade, não saber, né? Por enquanto, admitir que não sei. É só isso. Olha, muito obrigada por essa pergunta, que é uma oportunidade incrível. Uma das coisas que me frustram muito é assim, nunca ter se explicado de fato para a sociedade brasileira os motivos de se privatizar companhias, de se fazer concessões. Quer dizer, qual é o objetivo? Fica parecendo que é uma coisa perversa, estamos roubando o patrimônio do povo brasileiro, quando está longe de ser isso, né? Eu fui presidente da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é a maior siderúrgica da América Latina. A CSN foi privatizada e, no momento da privatização, ela estava falida. Falida. Se ela fosse uma empresa privada, ela teria fechado as portas. Ela devia aos seus fornecedores, aos seus empregados, e ela só não fechou as portas porque, como empresa estatal, ela não tem como decretar falência, então ela foi levada ao processo de privatização. O leilão de venda da companhia ficou aberto 1 mês, porque não havia interessados em comprar a companhia. É surreal, né? É um negócio que as pessoas esquecem. Ela foi comprada com deságio em relação ao preço mínimo. E, gente, ela é uma potência. Só a mina de minério de ferro, que está... Não, Casa de Pedra. Só ela é uma Carajás dentro de Minas Gerais. Só ela vale muito mais do que a companhia na época valia. Então, eu sou uma convicta defensora de privatização de empresas estatais, porque é muito difícil você ter uma governança sólida. Voltando ao tema da governança. A CSN, além disso tudo, tinha problemas de corrupção gravíssimos. Nós tivemos, por exemplo, eu conto no meu livro um pouco disso, a área de compras da companhia, nós tivemos que demitir 100% das pessoas e contratar do zero, porque aonde a gente mexia tinha problema. Os sistemas da companhia foram fraudados para deletar dívidas que eram contraídas com a empresa. Era assim, onde eu me virava, tinha. Aí você fala, mas isso tem que acontecer? Não, não tem, mas acontece. Nós tivemos o escândalo da Petrobras, que não tem tanto tempo atrás. Então, impedir que governos usem empresas que são de Estado e não de governo, de uma maneira que não é a maneira produtiva, nunca deu certo. Por que o Estado tem que produzir aço, tem que produzir minério, tem que fazer telefonia? Não tem. Na minha visão, essa é uma discussão que eu tenho muito forte. Estado tem que prover serviços públicos necessários. Saúde, educação e segurança. E se você olhar no nosso Estado, no nosso país, é onde o Estado mais falha. Na saúde, na educação e na segurança, que está intimamente ligada à corrupção. Mesmo sendo uma empresa, um serviço público, você também pode prestá-lo através de uma entidade privada. No fundo, o que é mais importante? Ter a governança certa, ter a regulação certa. Está vendo a área de saneamento? Eu comecei o saneamento quando fui presidente do BNDES, esse processo que está acontecendo no país. Foi o carro-chefe da minha administração. Eu conhecia o assunto, tinha o entendimento do impacto do saneamento
na qualidade de vida, na atração de investimentos, na sustentabilidade, no meio ambiente, enfim, é um win-win-win-win situation, na saúde pública, e comecei esse processo. No Brasil, 99,9% do saneamento era conduzido por empresas estatais, aqui no Rio de Janeiro pela SEDAI. Hoje a Praia do Flamengo é balneável porque o emissário submarino do Rio de Janeiro nunca tinha sido limpo, nunca, em 30 anos da sua construção, e havia uma adutora, uma coletora, enfim, uma estação de tratamento ali na região que estava pronta e nunca tinha sido conectada. Cara, é um negócio assim, é de dar ódio, né? Eu tinha ódio. Aquilo me indignava de uma forma. Eu tinha certeza que isso ia mudar muito rapidamente. E está acontecendo no Brasil todo. E quem mais sofre com isso? Os mais pobres, que não têm voz. Saneamento, sim, quem é rico tem saneamento. Pobre se acostumou a viver, ou se acostumou é terrível, mas vive naquela situação e não conhece outra. Então tem que tirar a ideologia de lado, sabe? Eu acho que não é um debate ideológico sobre os meios de produção. Se nós tivéssemos mantido a telefonia Telebrás no Brasil, talvez a IA hoje aqui no Brasil não existisse, né? Porque a gente nem telefone ia ter. Só existia telefone fixo, que era tão caro que a gente declarava no imposto de renda. Entendeu? Então, acho que tem que abrir a cabeça, não é um debate ideológico. Alguns dão errado? Dão, mas davam tão errado antes, tem que aperfeiçoar o processo. E o que me preocupa muito é que as agências reguladoras brasileiras perderam muito em qualidade. Elas estão sendo usadas politicamente. Isso é péssimo, porque a insegurança dos investimentos que são de longo prazo, investimento em infraestrutura, qualquer que seja, investimento de 20, 30 anos. Então, você precisa de segurança jurídica. E o ambiente regulatório no Brasil, infelizmente, nos últimos 10 anos, piorou muito. Então, sim, Estado não tem que prover bens, Estado presta serviços, alguns diretamente, outros através do setor privado. E quando você faz a concessão, isso não quer dizer que você transferiu a responsabilidade. Você tem que ter agências reguladoras fortes que controlem oligopólios, monopólios, práticas que sejam deletérias para o consumidor. Então, resumidamente, é isso que eu penso sobre o assunto. Tá? E eu tenho uma boa experiência, se você olhar fatos e dados, que eu acho que a gente precisa fazer, eu acho que há muita consistência nisso. No tempo do telefone público, eu comprei uma linha telefônica e esperei 2 anos para ser instalada. 2 anos. Vamos ter mais 2 perguntas, sempre, e depois ele aqui. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer por ambas as apresentações. A minha pergunta é sobre um assunto que tangencia as duas. Espero conseguir fazer da melhor forma possível. Devido a múltiplos esforços individuais e coletivos, as mulheres vêm afirmando o seu espaço no mercado de trabalho. Mercado de trabalho esse que já está em grande mutação. É um temor que fica no imaginário coletivo sobre como que humanos podem ser substituídos no mercado de trabalho, principalmente pelas inteligências artificiais. Porém, essas inteligências artificiais, elas não fazem nada mais do que remixar ideias dos últimos séculos. Ideias que foram ditas, mas como você mesmo disse, não é todo mundo que tem voz. Éramos nós, os homens. Então, a minha pergunta é, diante desse cenário, como construir futuros onde uma tecnologia dominante não apague os viveres que foram recentemente conquistados? Tanto para mulheres quanto para demais minorias, mas espero que tenha ficado claro a ideia. Desculpa, eu não entendi o final. Não apague os viveres, os direitos, as capacidades de se expressar no mundo tal qual no mercado de trabalho. Eu acho que a sua pergunta é uma pergunta que existe no mundo inteiro, nos países todos, tá? Como que essa evolução da IA poderia respeitar e manter os direitos humanos, os direitos universais, né? Essa é uma questão que existe, e principalmente considerando que elas são desenvolvidas por 3 ou 4 empresas que têm todo o controle da tecnologia, têm todo o controle da infraestrutura computacional.
Aí entra o papel dos países, o papel político dos países. Tá? Se você olhar, 2 exemplos. O Brasil deu um exemplo positivo agora com a ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que foi tornado um problema pelo FELCA, num programa de televisão. Né? Em função disso, uma legislação, então, que vai proibir certos conteúdos nas plataformas. Né? Então, 3 pontos que eu acho. Olha, o primeiro ponto é preciso a participação da sociedade. Por exemplo, por que essa lei do ECA Digital foi aprovada? Porque houve um impacto na sociedade de um programa mostrado, acho, pelo Fantástico, não sei o quê, uma entrevista. Tá? E no passado, isso também ocorreu. Sabe? Por que o Brasil teve uma posição muito avançada em relação ao resto do mundo ao construir a governança da internet de maneira multissetorial? Existe um comitê que é composto de membros do governo, 9 do governo, 4 da iniciativa privada, 4 da academia e 4 do terceiro setor, as organizações sociais. Ali as regras, então, levam em consideração essas preocupações. Pois bem, em 2014, quando foi aprovado o Marco Civil, houve um fato interessante. Foi quando saiu um episódio internacional chamado Revelações do Snowden. Snowden tinha colocado publicamente os telegramas diplomáticos entre as embaixadas e o governo americano. E nesse caso específico, esses telegramas mostravam que a presidente Dilma havia sido monitorada, tá? Como também a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. E aí isso fez com que o Congresso, a presidente e o setor político do Brasil, nós precisamos ter uma reação. Uma reação do Brasil foi criar uma lei, uma política pública que desse garantia às pessoas online dos seus direitos. É isso que você está falando. Posteriormente, teve um outro fato. Em 2017, 2018, teve um episódio chamado da Cambridge Analytica, que influenciou eleições do Brexit na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que era a Cambridge Analytica? Pegava os dados das pessoas nas redes sociais, fazia o uso de teorias da psicologia para identificar que tipo de perfil aquela pessoa tinha e direcionava o conteúdo nisso. Isso também criou um pânico, né? A empresa chamava Cambridge, teve acesso a dados privados. Foi nessa época que o Congresso brasileiro aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já de olho na próxima eleição. Então, tem que haver a participação popular. Sem ela, as grandes empresas vão dominar. E o governo também tem a sua posição, às vezes, que não é tão democrática. Tá? Boa tarde, eu sou o David. Achei muito interessante a palestra de vocês, o que vocês trouxeram, os temas, as experiências. Acho que a gente pode tirar grande proveito. E a minha pergunta é na linha do que o Virgílio trouxe, da inteligência artificial, e a própria Maria falou também de sustentabilidade, né, e tal, que a inteligência artificial, os avanços, o uso, ele demanda muito recurso hídrico, né? Tem muito gasto de água para fazer o que é feito com a inteligência artificial. Eu queria saber como que vocês acham que esse desafio pode ser enfrentado, tanto por quem desenvolve quanto por quem usa essa ferramenta. A sua pergunta é uma pergunta também que circula no ar em todos os países. Quer dizer, primeiro você tem de um lado as grandes empresas e o governo americano que querem aumentar a capacidade dos data centers. Tá? Aí, se você olhar um pouquinho mais com cuidado, o Brasil, inclusive, tem tido algumas políticas para atrair. Eu não sei, eu não estou a par do que acontece no governo. Mas, olha, os data centers não empregam
Empregam pouquíssima gente, dúzias de pessoas no máximo, porque tudo é automatizado. São salas escuras, enormes, onde os servidores estão lá. Além do mais, se eles forem de companhia americana, eles têm que seguir a legislação americana. Tá? Então, e eles trazem essa questão do consumo de água e do consumo de energia muito alto. Tá? Então, o Brasil tem uma matriz energética verde, né, por causa do tipo de... Mas, ainda assim, vai alterar isso. Eu acho que o governo brasileiro tem que ter uma política clara. Quais são as exigências e quais são as compensações que esses data centers vão trazer para o país, seja na aquisição de tecnologia, seja na soberania local. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita e que não vem sendo feita aqui no Brasil. Tá? Eu tenho pouco a acrescentar, mas virou um pouco moda, né, a questão dos data centers. O Rio de Janeiro é cabeado no mundo, Recife eu acho que tem também. Enfim, mas eu concordo que precisamos discutir melhor o quanto isso nos interessa do ponto de vista de investimento, de recursos naturais, e eu não vi essa discussão sendo feita. Então, emprega muito pouca gente. Tem um lado que você não mencionou, que tem que ser debatido também, que é onde os nossos dados como país estão colocados, né? Eu acho que boa parte dos dados do Brasil hoje não está no Brasil. Então, isso talvez seja... Acho que é um tema também a ser discutido no mundo que a gente está vendo tão conturbado, com guerras e etc. Mas falta discussão. Gente, na verdade, resumindo, falta plano. Eu falei lá do plano de voo. Falta plano de voo para o país. Né? Muito que a gente conversou aqui, o humano ser substituído pela máquina. Os primeiros a serem substituídos vão ser o que tem menos escolaridade, tem menos educação. E não é escolaridade em números, número de anos, é skills, né? Capacidade. Então, é tudo muito injusto, é tudo muito regressivo. Então, a educação está na base de tudo. Entender essas questões, estabelecer planos, ter métrica. E plano é para ser mudado, mas é essencial que ele exista. Ninguém decola no avião sem ter plano de voo. Pode ser que o piloto tenha que mudar o plano no meio do voo. Circunstâncias acontecem, mas essa mensagem eu queria deixar muito para vocês. Políticas públicas têm que ter impacto. Por isso tem que ter prazo, tem que ter métrica. Só para terminar, eu vou mencionar a lei de informática, que é uma das que viveu na minha linha de tiro, desculpe o termo. Uma política que foi criada na década de 70, uma reserva de mercado, e que vai vigorar até 2032. A minha pergunta é, por quê? Para quê? Nunca ninguém conseguiu responder essa minha pergunta. Quando eu estava no BNDES, eu fiz essa pergunta para todos os ministérios. Não tive resposta. Por quê? Porque não tem métrica. Isso foi bom para o país? Desconfio que tenha sido muito ruim. Mas mesmo assim continua. Mesmo assim, dinheiro público está sendo alocado numa coisa que não me parece ser do interesse da sociedade brasileira. Talvez até seja, mas como vocês, eu acredito em fatos e dados e métricas e evidências. Então, a gente precisa pautar mais as nossas conclusões e as nossas ações, não em achismos, mas em fatos e dados, em métricas e avaliações. Bom, gente, uma discussão ótima. Não vamos dar hoje solução para todos os problemas e não podemos responder todas as perguntas. Eu quero agradecer calorosamente ao Virgílio e à Maria Silvia pela contribuição. Agradecer a vocês. Nós vamos ter uma pequena recepção ali ao final e Virgílio e Maria Silva ficando por aqui. Quem quiser pode ainda interagir com eles de maneira mais informal. Muito obrigado. Mais uma vez, Virgílio e Maria Silvia, parabéns e muito obrigado. Pessoal, só um pouquinho antes de vocês irem para o coffee break, eu vou pedir rapidamente para o professor Cláudio vir aqui comigo na frente. A gente quer aproveitar esse momento com todos vocês aqui, com as presenças ilustres, para fazer oficialmente a inauguração do Fab Lab.
Eu vou passar o microfone para o Cláudio dar algumas palavrinhas. Gente, vou tentar falar em 2 minutos. O Brasil peca muito em ensinar as ciências de uma forma que é completamente descorrelacionada com o experimento. A maioria de vocês foi para a escola e era só quadro negro e giz, é só abstração. Abstração é extremamente importante. Vocês estão numa escola de matemática, né, onde a gente aprende que a abstração é fundamental. Mas não ter uma base empírica, experimental, é muito ruim para formar cidadãos, para formar engenheiros, para formar pessoas que vão para a sociedade. E os alunos não têm protagonismo, em geral, nas nossas escolas. Então, o projeto acadêmico da física experimental no INPATEC foi feito na direção da gente produzir a nossa própria instrumentação para fazer os experimentos, tá? Imitando Galileu, que teve que inventar o próprio relógio baseado no seu pulso e um relógio de água para poder fazer os experimentos, o pai da ciência. Depois, se vocês lerem Feynman, quando ele esteve no Brasil e fez críticas ao ensino brasileiro, ele dizia, olha, o livro aqui diz da definição de triboluminescência, que é quando você aperta um cristal, sai uma luz de lá. Aí ele disse, isso aqui não é ciência nenhuma, isso aqui é só um dicionário. Se o livro dissesse, olha, vá para casa, pegue um alicate, pegue um grão de açúcar ou de sal e quebre ele no escuro, aí ele vai estar instigando você a ter uma experiência com a natureza. E isso é ciência. Então, baseado nisso, para a gente fugir desse modelo da educação brasileira, que inclusive afeta as ciências sociais, as pessoas não saem às ruas para fazer nada, então a gente só aprende sobre, né, a nossa atuação como cidadão no quadro negro e giz. A gente não pratica. Tá? Então, graças a essa experiência toda, aos conselhos de Feynman, a gente fez um outro modelo de ensino. Tá? É um projeto pedagógico diferente. E que todos vocês vão experimentar, tá certo? Com coisas do laboratório, montar coisas. E, pelo apoio aí do INPATEC, nós estamos inaugurando o Fab Lab, tá? E tem um colega meu que realmente é o grande mentor desse Fab Lab, que é o Rodrigo Sacramento, foi meu colega aqui nesses vários cursos e estará voltando aqui para dar curso. Ele não pôde estar aqui hoje, mas a gente tem ali, naquela estante, uma série de projetos que os alunos do INPATEC produziram em um mês de curso, tá certo? São projetos interessantíssimos, tá certo? Mostra que a competência é extraordinária, então os alunos aprendem a teoria e vão e colocam a mão na massa e desenvolvem uma série de coisas, tá certo? Nós temos uma cortadora laser, temos máquinas de impressora 3D e na sexta-feira, para vocês que estão começando, vocês vão ter uma surpresa. Cada um de vocês vai ganhar um kit Arduino para começar a programar e montar seus próprios circuitos, tá bom? Muito obrigado. Eu queria aproveitar para dar uma pequena lembrancinha para vocês da nossa máquina, que daqui do Fab Lab, na sexta-feira, foi feito aqui em casa. Ah, olha aí. É, as primeiras fresquinho. Okay. Gente, é isso. Muito obrigado. Podemos ir para o coffee break.